paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos dar hoje início aqui a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, baseada na revista da EBD, né? Da nossa Escola Bíblica Dominical, que é fornecida pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Muito bem, estaremos hoje então estudando sobre a lição de número 5. O título da nossa lição é o Reinado de Acasias. E antes de nós entrarmos para meditarmos na lição, gostaria que você compartilhasse esse vídeo, você fizesse com que chegasse ao conhecimento do maior número de pessoas possíveis, porque também é uma maneira de evangelizarmos e ensinarmos a palavra de Deus para aqueles que não a conhecem, né? Então vamos meditar o Reinado de Acasias, lição de número 5. O texto áureo da nossa lição, ele diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova o coração e a mente. Está registrado no Salmo de número 7, verso 9, texto áureo da nossa lição. A verdade prática diz assim: a coragem de Elias é exemplo, é incentivo para os que são chamados a pregar, a exortar, segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Está registrada aí a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe é bastante extensa, para que você possa anotar e ler no conforto do seu lar. Está registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, do verso 1 até o 8, e também do versículo 13 até o versículo de número 17. Muito bem, estamos para iniciar a falar sobre o reinado de Acasias, lembrando aos irmãos que Acasias foi o 8º rei ali do Reino do Norte, né? Nós já vimos em aulas passadas as divisões, a divisão que houve no reinado de Israel, quando Jeroboão teve aquele atrito com Roboão e acabou dividindo o reino de Israel em 10 tribos do norte e 2 tribos do sul, né? E vimos também em aulas passadas que o reino do sul, ele teve 20 reis, e desses 20 reis, alguns bons, outros maus, né? Outros começaram mal, mas acabaram se redimindo. E, enfim, e a maioria deles, com exceção apenas de uma exceção apenas, né, não houve a dinastia de Davi presente, né, no trono daquele reino do sul de Judá. Essa exceção nada mais foi do que Atalia, né, que foi mãe de Acasias, que ela reinou um pouquinho ali e ela não fazia parte da tribo da linhagem de Davi. Os demais reis foram todos da linhagem de Davi, e alguns bons e outros maus, como já dissemos. E no Reino do Norte nós tivemos 19 reis no total, e segundo a Bíblia, todos eles trabalharam contra as vontades de Deus, né? Eles não obedeceram à lei de Deus, eles não se tornaram reis segundo o coração de Deus, antes procuraram seu bel prazer, procuraram se afastar do Senhor e, especialmente, procuraram dar força à idolatria no Reino do Norte. Isso fez com que Deus se afastasse e muitas vezes entrasse com juízos muito pesados contra o Reino do Norte, que é chamado, né, a partir da divisão de Reino de Israel. Israel Norte, Judá Sul, com 2 tribos, sendo Judá e Benjamim. Amém? Uma pequena e rápida lembrança, né, daquilo que já temos estudado. E então nós vamos falar hoje sobre o reinado de Acasias. Como eu disse, ele foi o 8º rei do Reino do Norte. Antes dele teve Jeroboão, né, que foi o primeiro que teve a briga lá com Roboão. Teve Nadab, depois teve Baasa, depois teve Elá, Zinri, melhor dizendo, depois Onri, depois Acabe, que foi o pai de Acasias, né, e depois Acasias. Acabe, nós já vimos na lição passada, é aquele rei que estava presente na época em que Elias, né, surgiu no cenário, e então teve aquela épica batalha lá no monte contra os profetas de Baal e os profetas de Azera, né, ou Azerá, como alguma pronúncia que assim pede. Mas, então Acasias foi esse 8º rei, e como todos os demais reis do Reino do Norte,
também foi um mau rei. Mau rei, quando nós falamos, não é que ele talvez não tenha governado bem o país ou não tenha trazido nenhum conforto para o povo, não. Quando nós falamos de mau rei na Bíblia, é que ele se desviou dos caminhos do povo de Israel, dos caminhos do Senhor. E então ele trouxe e sempre ele propagandeou a idolatria, né? Ele incentivou o povo a buscar idolatria e ele mesmo não fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Muito bem, já passando no textual e também na verdade, na nossa verdade prática, vamos entrar então na nossa lição. Nós temos os objetivos da nossa lição aqui, né, que são 3, que seria primeiro descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Em segundo lugar, assinalar a coragem de Elias, mais uma vez Elias presente nesse episódio, nessa lição nossa, né? Como um grande homem de Deus, como um grande profeta de Deus, profeta de fogo. Nós vamos ver, inclusive, por que nós chamamos, né? Que os teólogos consideram Elias como sendo profeta de fogo. E também identificar as consequências e os atos, né, maldosos de Acasias, que fez com que o povo se desviasse ainda mais de Deus, né? Nós temos que lembrar de alguns personagens aqui primeiro, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Que nós vamos encontrar no decorrer da lição que Acasias ele mandou consultar Baal-zebub, ou Baal-zebu, como em algumas versões traz, né? Baal-zebub ou Baal-zebu. Interessante notar é que Baal-zebub ou Baal-zebu se refere a um ídolo que seria o deus das moscas, né? Olha só, parece que não há relação nenhuma com a atitude de Acasias em mandar consultar Baal-zebub, porque fala sobre mosquitos, né, moscas, né? Mas por que será, né? Algumas pessoas até defendem a ideia, porque nós vamos ver no decorrer da lição, que ele sofreu uma queda lá no palácio, né, sofreu um acidente doméstico, vamos chamar assim, e daquele acidente, então, ele caiu acamado. Ao que tudo indica, houve algumas feridas no seu corpo, essas feridas devem ter inflamado, né? E não sabe que, dadas as condições de higiene daquela época, embora estivesse no palácio, né, não tinha as condições que tem hoje, então é bem provável que essas feridas suas tenham chamado, né, tenha atraído moscas, né, e ele deve ter se visto muito mal com isso. Daí ele pedir para consultar Baal-zebub, que era o deus mosca, né, o deus das moscas, né. Então é apenas uma colocação que alguns falam que pode ter acontecido, é uma suposição, não é nada. Também não é nada relevante para os ensinos da nossa lição, mas é algo que nos chama bastante atenção e deixa bastante interessante saber o porquê de tudo isso. Muito bem, o reinado de Acasias, né, ele foi fortemente marcado pela idolatria. Lembrando a lição passada, nós vimos que Acabe, seu pai, né, era casado com Jezabel, e nós vemos que quando ele dava muito ouvido à sua esposa, e ali havia muita idolatria no reino de Israel, nessa época. E em todas as épocas, todos os reis foram maus, né, aos olhos do Senhor, mas especialmente no reinado de Acabe. Então Acabe já trouxe no seu reino essa forte presença da idolatria, né? Isso deu continuidade com o reinado do seu filho Acasias, assim como todos os seus antepassados que foram antes dele. Ele é o 8º rei, como eu já disse, né? Então, todos eles buscaram a idolatria. Muito bem. Teve uma queda, que eu acabei de dizer, uma queda na sacada do Palácio Real e um ferimento muito grave. E aquele ferimento trouxe uma consequência muito séria para ele. E ele, então, resolveu pedir para alguém ir atrás de Baal-zebub, como eu acabei de dizer, esse deus das moscas, né? Muito bem. O primeiro item do nosso tópico principal 1, o tópico principal 1 chama assim, um reinado marcado pela idolatria. Bom, o primeiro item desse tópico, ele fala o deus de Acasias, né? Então, ele foi sucessor de seu pai. Sua mãe era Jezabel, e ele venerava, né, esse deus Baal-zebub, era um deus lá da região de Ecrom, e esse deus era muito venerado por ele, daí a sua idolatria, né? E ele
o levou a buscar, né, respostas para a sua enfermidade nesse Deus, né? E o segundo item desse primeiro tópico, ele fala que Acasias segue os passos de seus pais. É o que nós estamos aqui meditando já. Essa lição é bastante simples até, mas tem uns ensinamentos bastante profundos que nós vamos ver no decorrer da nossa ministração, e você vai poder entender por que foi colocado essa lição dessa forma, e não se falou de todos os reis, né? Porque a primeira impressão é que nós deveríamos falar primeiro de Jeroboão, depois de Nadab, depois de Baasa, depois de Elá, depois de Zinri, depois de Onri, Acabe falamos semana passada, e agora Acasias. Por que nós pulamos esses 6 primeiros, né? Porque os ensinamentos, embora esteja na Bíblia, são bastante relevantes. Para nosso estudo, nós pensamos alguns pontos, alguns focos mais interessantes para que a gente possa não perder a sequência desta série de lições que nós estamos vendo acerca do Velho Testamento, muito especialmente da época dos reis de Israel. Bom, o reinado de Acasias foi bastante curto, viu, irmão? Não foi o mais curto de todos, mas foi bem curtinho, né? Nós tivemos reis aí no Reino do Norte que reinaram alguns meses apenas. Ele reinou apenas 2 anos, né? Ele não foi dos mais longevos reis de Israel. Mas mesmo assim, nesse curto reinado de 2 anos, ele conseguiu superar até mesmo a maldade dos seus antecessores, inclusive dos seus pais, né? Ele trouxe consigo algo que seu pai já praticava, e ele simplesmente incentivou ainda mais, né? Então acabou se tornando um rei realmente bastante mau aos olhos do Senhor. Então, o segundo tópico fala sobre Acasias, que segue os passos de seu pai. Nós estamos trazendo aqui que a genealogia dele e a sua hereditariedade já fez com que ele trouxesse essas más influências, né? E ele deu seguimento. Então, foi um rei que realmente não trouxe benefícios, principalmente espirituais, ao povo de Israel, né? Como os demais reis do Reino do Norte. Mas dentro desse panorama todo que nós estamos traçando aqui do reinado de Acasias, ainda estava atuante, ainda estava bastante vivo a presença de um grande homem de Deus. Aí está o ponto central, né? Mesmo nas condições mais adversas que a gente possa estar enfrentando, quer seja na vida pessoal, ou na vida familiar, ou mesmo na vida social, ou até mesmo, né, numa vida nacional, vamos dizer assim, que foi no caso de Israel ali, sempre a presença de um homem de Deus fiel, ela é importante. Muitas vezes nós enxergamos homens de Deus que, ao invés de manter a sua linha de raciocínio, manter o conhecimento que tem da lei de Deus, da palavra de Deus, manter-se fiel aos ensinos, hoje principalmente cristãos, né, acabam se deixando levar e tentando se atrelar. Mesmo muitos governantes cometendo maldades, ou muitas pessoas, muitas autoridades cometendo as maldades que cometem, mas muitos cristãos não enxergam dessa forma e acabam, ao invés de trabalhar não contra, mas orar ao Senhor e buscar a vontade de Deus, fazer um papel mais cristão dentro da sociedade, né? E no caso de Elias, o cristianismo ainda não existia, é óbvio, nós estamos tratando do Velho Testamento, né? Então nós vemos que Elias ainda tinha mais a coragem, porque era prerrogativa do profeta na época se dirigir diretamente aos governantes, aos reis, né? Então ele tinha autoridade tanto divina quanto da população, para fazer esse tipo de interferência, né? Vamos chamar de assim, chamar de interferência, né? Dentro daquilo que ele julgava e sabia, segundo as orientações de Deus, que estava sendo feito contra a vontade de Deus. Então, prestemos bastante atenção então agora, porque o tópico de número 2, ele nos traz exatamente o título: Elias
desafia a adoração a Baal. Olha só, a aula passada, depois de 3 anos e meio sem chover na nação de Israel, nós vimos então agora Elias retornando no convívio, onde, no centro urbano, né, do reino, que ele estava até então recolhido lá na beira do riacho de Querite, e depois lá em Sarepta, onde estava morando na casa daquela viúva, né, que o sustentou por um bom tempo. Ele então agora vai novamente ao centro urbano e procura o rei para fazer aquela proposta que nós já vimos, né? Que colocou em xeque a autoridade do deus Baal e dos profetas de Azera também, né? O deus Azerá, ou Azera, né? Como já acabei de dizer. As duas pronúncias são corretas. Então, Elias já tinha tido esse encontro com Acabe, que era o pai de Acasias. Veja bem, era pai de Acasias. E agora, então, quando Acasias começa a reinar, com apenas 2 anos de reinado, acontece tudo isso. Assevera-se mais a idolatria, propaga-se mais a adoração a Deus, a outros deuses, além de Baal, não era só Baal, né? E, enfim, se distancia do verdadeiro Deus, o grande Jeová, né? O Criador de tudo. E isso aí faz com que, então, o rei agora, machucado, né? Ele se feriu naquele acidente doméstico que eu acabei de dizer para os irmãos, caiu da sacada do palácio, e quando ele cai da sacada do palácio, provavelmente houve um ferimento mais grave, uma infecção, talvez, uma coisa desse tipo, e ele se vê bastante mal, bastante debilitado em sua saúde. E por esse fato, ele então ele envia alguns emissários, né, para consultar Baal-zebub. Eu não sei, a Bíblia não deixa claro se existia alguma capela ou alguma igreja destinada, né, à adoração desse Baal-zebub também, né, ou Zebub. Mas é bem verdade que ele envia alguém a consultar. Isso significa que existia, assim, naquela época, alguns lugares, ou algum lugar específico, em que se reuniam os profetas desses deuses falsos, né, que propagava essa religião e fazia com que o rei também adorasse esses deuses. Então, mas quando ele manda esses emissários, né, esses seus homens de confiança, buscar uma resposta para a sua enfermidade com Baal-zebub, nesse mesmo instante entra em ação o grande Deus, o nosso grande Deus, né, Deus Jeová. Deus verdadeiro, Deus criador, aquele que determinou a nação de Israel como parte do seu plano salvífico para trazer salvação a toda a humanidade. Esse Deus, então, manda um anjo falar com Elias. É até interessante notar que os anjos, eles não têm liberdade de se incorporar ou de vir aqui na terra fazer o que eles querem, não. Excepcionalmente, em casos muito específicos na Bíblia, Deus ordena e os anjos então vêm, né? Anjo apareceu a Gideão, anjo lutou com Jacó, enfim, são algumas teofanias que temos no Antigo Testamento e que faz com que a gente entenda que os anjos têm uma atuação limitada. Eles são usados por Deus para servir a favor daqueles que o temem, né? Daqueles que o servem aqui na terra, o ser humano no caso, né? Então, Deus manda agora um anjo falar com Elias. E Elias então intercepta aquela comitiva que o rei Acasias havia mandado para consultar Baal-zebub. Ele intercepta em Samaria, e lá em Samaria ele faz a seguinte pergunta, né? Olha, está lá em 2 Reis capítulo 1, a parte B do verso 3. Ele diz assim, ó, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Ele faz um desafio, né? E ele então, ele continua, né? Ele continua falando nesse versículo, se você for ler o contexto todo, no texto todo, você vai ver que ele ainda diz o seguinte, olha, fala para o rei Acasias que essa enfermidade que ele está cometida, ele não sairá da cama, ele vai morrer com ela. E aqueles homens então vão até o rei Acasias e passa para ele essas informações. O rei Acasias imediatamente pergunta, mas quem que é esse homem que falou isso?
Como Acasias já conhecia Elias da época de seu pai e de sua mãe, naquele episódio lá do Monte Carmelo, né, onde ele orou e desceu fogo do céu, ele já sabia quem era Elias, foi perseguido pela mãe dele, o próprio pai dele perseguiu Elias. Ele perguntou, como é que era esse homem? E um detalhe interessante é que ele pergunta, como é que ele estava vestido? Por quê? Porque ele sabia que Elias usava uma vestimenta peculiar. Ou seja, quando ele recebe essa notícia, porventura não há Deus em Israel, né? Há 2 anos atrás, ele havia tido aquele encontro com seu pai e foi provado em Israel que o único Deus de Israel era o Deus Jeová, não eram os outros deuses. E ele então já tinha quase certeza que era Elias. E quando os seus emissários então descrevem a figura de Elias, como ele estava vestido, está vestido de uma veste assim de pelo e tinha um cinto de couro nos ombros, ele imediatamente fala, pode parar, já sei quem é, Elias. Né? Só que aí o que ele faz? Ele tenta amedrontar Elias. Daí nós vamos ver a coragem, né, o desafio de Elias em afrontar, em confrontar o rei, né? Porque era muito complicado confrontar o rei. Ele estava sujeito à pena de morte. O rei mandava e desmandava no reinado, né? Então a resposta de Elias ao soldado do rei, qual foi? O segundo item desse tópico nosso fala sobre a resposta de Elias aos soldados do rei. Essa resposta, vamos primeiramente ver o seguinte, qual foi a atitude do rei quando ele soube que Elias havia dito essas palavras e falou que ele ia morrer? Ele manda por 3 vezes uma comitiva com bastante soldados e um capitão desses soldados ir buscar Elias. Mas não pensam os irmãos que ele queria simplesmente ir lá conversar com Elias, trazer o Elias. Não. Ele foi para ameaçar mesmo, né? Ele foi lá para dizer, olha, o rei está dizendo, vem e desce. Ou seja, era uma ordem. O que aconteceu com o primeiro grupo? A Bíblia informa que naquele mesmo instante, Elias ora, olha, se há Deus em Israel, né, desça fogo do céu e consuma todos vocês. E foi o que aconteceu. Tá? Aí nós estamos vendo mais uma reação de descer fogo do céu. Daí nós chamarmos Elias de o profeta de fogo. Né? Nós vamos chegar um pouquinho mais lá na frente ainda. Né? Esses que morreram, o rei ficou sabendo. O que o rei fez? Desistiu? Não. Mandou outros 100. Com mais um capitão, vai lá e traga Elias. Da mesma forma, eles chegaram com arrogância, o rei manda você descer, você tem que ir lá no palácio. Elias orou mais uma vez, desceu o fogo do céu e consumiu a todos. O rei, não contente, dava a impressão que, tá ficando feia a coisa, né? Então vamos maneirar. Não, nós vamos acabar com Elias. E mandou mais um grupo de soldados, com mais um capitão. E pela 3ª vez, esse capitão, já sabendo o que tinha acontecido com seus antecessores, né, aqueles que receberam a incumbência de falar com Elias antes dele, ele sabia que ali não poderia haver brincadeira, porque estava se tratando com Deus verdadeiro. Ele chega humildemente a Elias e fala assim, olha, não nos faça consumir como aconteceu com os nossos colegas anteriores, mas tem misericórdia de nós, né? O rei está querendo que o senhor desça. Aí então, depois que ele se humilhar e reconhecer o senhorio do Deus de Israel através do profeta Elias, olha só a importância de um homem de Deus, né? Ele então foi até o rei. E quando ele vai até o rei, esse capitão, né, desse agrupamento, ele temeu pela própria vida, né? E pela vida de seus soldados também. Aí a Bíblia fala que ajoelhado, ele suplicou a Elias. Está lá em 2 Reis capítulo 1, verso 13. Confere para você ver, né? E por bondade do Senhor, pela misericórdia de Deus, Deus então atendeu o clamor de Elias e Elias então se prontificou a acompanhar aquela comitiva até o palácio do rei Acasias, né? O 3º item desse tópico principal fala sobre um ministério de fogo. Eu disse ainda há pouco aos irmãos, né, que Elias é chamado na Bíblia de o profeta de fogo, né? E por que ele é chamado profeta de fogo? Será que foi simplesmente pelo episódio do Monte Carmelo? Não, veja bem, foram basicamente 3 episódios que desceu no ministério de Elias, né, que Deus enviou fogo do céu para Elias. Veja bem, o primeiro foi lá no Monte Carmelo. Nós já conhecemos, né? Logo depois dele voltar para o reino de Israel e fazer aquele desafio aos 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azera,
ele então orou ao Senhor, desceu o fogo do céu, queimou todo o holocausto, né? Lambeu até a água que ele mandou colocar naquele rego que ele mandou cavucar, fazer aquela escavação em volta do altar, estava cheio de água ali, e o fogo veio e lambeu tudo. É o primeiro episódio com fogo. O segundo episódio com fogo, na realidade, é um episódio dividido em duas etapas, né? Foi os primeiros emissários do rei, junto com o capitão que desceu o fogo do céu e consumiu. O segundo grupo, com o seu capitão também que desceu o fogo do céu e consumiu. Essas duas descidas, elas são colocadas, são duas atividades em uma só, né? Foi no mesmo episódio, por isso é considerado Carmelo, os soldados do rei Acasias, e posteriormente, né? E a outra vez, posteriormente, foi um pouco anterior a isso, não foi posterior, desculpa, foi anterior, quando ele estava fugindo de Jezabel, ele fugiu lá para o deserto, ficou lá atrás, dentro de uma caverna, e Deus mandou fogo do céu. Então, em 1 Reis, capítulo 18, e verso 38. Então, por 3 vezes na sua vida, Elias teve a experiência de observar, de ver e de participar, né, daquela cena em que o fogo do Senhor se fez presente. Fogo literal, né? Fogo de queimar mesmo. Não é aquele fogo que nós chamamos hoje, quando temos aquela tradição nas nossas igrejas, né? De quando há um avivamento muito grande, a gente fala, desceu o fogo do céu, né? Batizou com o Espírito Santo. Por quê? Nós temos esse palavreado, né? Esse vocabulário de falar que é fogo dos céus que desceu, com uma razão bastante simples, porque quando eles estavam lá no cenáculo, quando o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez e houve batismo com o Espírito Santo, inclusive profecia, a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como de fogo. Não era fogo, eles viram, parecia que era fogo. Talvez a dificuldade de idioma, de vocabulário, não permitiu descrever a glória que eles viram ali no cenáculo em Jerusalém. Por isso que nós tratamos, quando desce o Espírito Santo de Deus, atua de forma magistral em nossas igrejas e aquece o coração, todo mundo nós falamos que desceu o fogo do céu, né? E no caso de Elias, não, o fogo era literal. O fogo desceu, queimou o holocausto, lambeu o rego. Deus lá no deserto, na caverna, se manifestou a Elias em fogo, né? Quer dizer, mandou o fogo, mas Deus não estava no fogo. Deus veio depois, naquele vento, naquela brisa calma e suave, falar com Elias. E nesse episódio agora, do rei Acasias, que desceu fogo do céu e consumiu aqueles emissários do rei que haviam sido designados para levar Elias até a presença do rei Acasias. 3 episódios, daí ele é considerado o profeta de fogo. Passando bastante rápido, né? Já vimos que até para Elias ir com aqueles últimos emissários lá falar com o rei, ele recebeu ordem direta de Deus. O verso 15 desse capítulo 1 que nós estamos estudando, a Bíblia relata que o anjo do Senhor autorizou e ordenou que ele descesse então a ter com o rei. Muito bem, daí por diante. Então, nós vamos ver agora o tópico 3 da nossa lição, que é a doença de Acasias e a sua morte. O que ocorreu, né? Depois desse episódio desses soldados terem ido buscar Elias lá onde ele se encontrava. O primeiro item, o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei, né, que ele jamais seria curado, ou sairia da cama vivo. 2 Reis, capítulo 1, verso 4. Por consequência da idolatria dele, né, ele estava sentenciado à morte. Ele não abriu o coração, ele não se rendeu ao Senhor. Ele continuou na sua firme convicção de que a idolatria para ele era aquilo que fazia com que ele pudesse viver mais. E não foi isso que aconteceu, né? Como poderia ele, né, se opor a um Deus, negligenciar um Deus que pelas suas próprias leis, né, ele ordenava que não houvesse idolatria? Como é que ele poderia, né, se escapar de uma situação dessa se ele não se rendesse?
Só fazendo um pequeno parênteses, nós podemos lembrar, por exemplo, que no Reino do Sul nós tivemos vários reis bons e alguns reis maus. E um desses reis maus, um dos mais cruéis que nós vemos no Reino do Sul, trata-se de Manassés, né? Todos os irmãos conhecem muito bem a história de Manassés. E mesmo ele sendo rude, cruel, sanguinário mesmo, assassino, um dia ele se converteu a Deus e Deus perdoou seus pecados e ele teve ainda sucesso no final da sua vida. E Acasias não, Acasias manteve a sua posição de idolatria, daí então a justiça divina entrar em ação. O segundo item desse terceiro tópico trata da determinação de Elias e a morte do rei. Uma coisa era Elias falar para o primeiro grupo que o rei Acasias enviou a buscar respostas no deus Baal-Zebub. Ele intercepta aquele grupo, já acabamos de ver, né? E fala que, porventura, no Deus de Israel, avisa o rei que ele não vai sarar, não, ele vai morrer. Quando agora Elias desce da presença do rei, uma coisa é falar longe do rei, né? Ter coragem de falar longe do rei. Vamos dizer assim, é fácil. Embora não fosse, mas é fácil. Agora, chegar diante do rei. Imagine o rei lá no seu leito, né, no seu quarto lá de repouso, de convalescença, e diante do rei, o mais poderoso monarca ali da época, né, que poderia ordenar a morte de Elias com um simples estalar de dedos, e Elias agora encarar o rei e dizer exatamente as mesmas palavras. É aí que nós vemos, então, a coragem do profeta Elias, né? A total confiança que ele tinha no Deus de Israel. Então ele diz, né? Desta cama, olha só, as palavras dele foram as mesmas que ele usou lá no início, né? Desta cama a que subistes, ou seja, que ele entrou na cama porque estava doente, né? Não descerás, mas certamente morrerás. Lê lá em 2 Reis, capítulo 1, o verso 16, a parte B do versículo, diz exatamente essas palavras, né? Provavelmente aquele acidente, né, ocorrido com o rei, ele tem afetado realmente a sua mobilidade, porque ele estava na cama, tanto que ele fala, essa cama que subiste, não descerás, ele estava deitado, né? Estava acamado, né? Estava doente, e ele tendo essa deficiência, essa dificuldade em virtude dos seus ferimentos, né? Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e Acasias realmente faleceu. Nós podemos destacar no terceiro item desse tópico principal, terceiro aqui, algumas qualidades que Elias teve neste episódio, né? Nesse momento da sua vida, nessa ocasião em que ele enfrentou essa dura missão de levar uma palavra tão dura ao rei, né? Diretamente ao rei, Acasias, vindo da parte de Deus. Ele era muito obediente, por isso ele fez, né? Primeiro dessas qualidades de Elias, podemos destacar a intimidade que ele tinha com Deus. Irmão, para realizar os milagres que que Deus realizava através de Elias, tem que ter uma intimidade muito grande com Deus. Primeira oração que ele faz no Monte Carmelo. Ó Senhor, para que saibam que há Deus em Israel, que desça fogo do céu e consuma o local, se no mesmo instante o fogo desceu. A intimidade é muito grande. O mesmo aconteceu quando Deus cuidou dele, quando ele estava primeiro fugindo de Acabe e Jezabel lá debaixo daquela árvore, né, num pé de zimbro, a Bíblia informa, né? E foi lá e alimentou Elias, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias em direção ao deserto. E lá ele foi ter um encontro ainda com Deus. Tem que ter muita intimidade com Deus, porque mesmo ele sendo uma pessoa mortal, né, ele mostrou ali o seu lado mortal, o seu lado humano que todos nós temos, uma fraqueza muito grande, que fez com que ele fugisse da presença, não só de Acabe e Jezabel, na lição passada, mas também tentando fugir do próprio Deus, né, inclusive reclamando com Deus, ah Senhor, só eu fiquei por profeta, e Deus falou, não é só você não, tem mais 50 que eu reservei lá, que não dobraram os joelhos a Baal e que seguem a minha lei. Então ele incentivou Elias a voltar e continuar o seu ministério, que mais tarde foi concluído com o profeta Eliseu, né? Isso é um assunto um pouco mais para frente. Mas a primeira qualidade que nós vemos então em Elias foi a intimidade com Deus. A segunda qualidade que nós vemos em Elias é o zelo que ele tinha
em promover a adoração ao verdadeiro Deus de Israel, em contraste com a idolatria. Então, primeira qualidade de Elias, a intimidade com Deus. Segunda qualidade que nós depreendemos dessa lição, o zelo em promover a adoração a Deus. Porque aquele que não adorou a Deus, aquele que não atribuiu a Deus, realmente sofreu as consequências da sua própria morte, né? No caso do rei Acasias. Muito bem, a terceira qualidade que nós destacamos em Elias, dentro dessa nossa lição, é a clareza e a assertividade da sua sentença. Ele não chegou, olha, rei, pelo que eu estou vendo a situação do senhor, como o senhor está trabalhando aí, como o senhor não está adorando a Deus, é bem provável que o senhor morra. Não, ele foi assertivo. E foi claro com a sua posição, né? Aquilo que Deus falou com ele através do anjo, ele transmitiu ao rei de forma bastante clara. Então, nós temos a primeira, intimidade com Deus. A segunda, o zelo em promover a adoração a Deus. A terceira, a clareza e a assertividade na sentença que ele deu. E quarto, fidelidade. Ele era fiel ao Senhor. Embora ele pudesse, naquele momento, dar uma afastada, né? Eu não vou afrontar muito o rei, não, que já tinha um problema com Acabe lá atrás, com o pai dele, com a mãe dele, tentaram me matar, né? Eu vou dar uma maneira. Não, ele foi com fidelidade, ele confiou no Senhor, que Deus poderia livrá-lo, e ele foi lá e transmitiu a mensagem de Deus. E, enfim, a última qualidade que nós encontramos é a coragem, né? Está atrelada a essa fidelidade ao Senhor. Ele foi fiel ao Senhor e ao mesmo tempo teve a coragem de afrontar o rei e colocar essa posição que Deus havia mostrado para ele acerca do destino e do futuro do rei Acasias em virtude de sua doença, sua enfermidade causada por um acidente e em virtude da sua idolatria. Confere isso, 2 Reis, capítulo 1, do verso 9 até o 12. Amém? Estamos chegando então já para finalizar a nossa lição, né? Vamos só fazer uma pequena ressalva aqui, né? Que dentro da Bíblia, o que nós temos a impressão é que talvez essa aí tenha sido a última vez, né? Que Elias comparece na presença de um rei, porque daí para frente não se faz mais menção alguma de associação, por exemplo, com Elias, com o próximo rei que veio depois de Acasias, que foi Jorão. Aí na Bíblia não trata mais se Elias teve algum contato com Jorão ou não. Pelo menos deve ter sido contemporâneo dele, porque Acasias reinou só apenas 2 anos, né, como nós já vimos. Jorão reinou logo em seguida. É bem provável que Elias tenha sido contemporâneo de Jorão também, porém não houve nenhuma interferência, vamos chamar assim, de Elias nas atitudes do rei Jorão, que foi o sucessor de Acasias. Amém? Que Deus possa abençoar você. Nós vamos partir para a conclusão da nossa lição. E como sempre eu faço, eu vou ler a conclusão na íntegra, porque faz um resumo de tudo aquilo que nós tratamos aqui durante esses minutos. A conclusão da nossa lição diz assim: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Está lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 2. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Está lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 9. O rei mandou aquela turma, a primeira tropa de soldados com seu comandante, para prender Elias, né? Desce até o rei, é prender Elias, né? Com certeza. Mas todavia ele seguiu em frente, cumpriu a missão e honrou a Deus. 2 Reis, capítulo 1, verso 10. Uma coisa que eu trouxe quase que no início da lição foi que Acasias, melhor dizendo, né? Ele seguiu os mesmos caminhos do seu pai, né? Ele fez aquilo que seu pai fez, ele também fez. E você vai dizer assim, mas então a culpa não foi tanta dele, foi mais do pai dele, né? Que ele tinha essas má influência já do seu pai. Mas não, eu vou trazer apenas um versículo para encerrarmos, né? Depois você confere na sua casa, 2 Reis, capítulo 22, verso 2, nós vemos lá na frente com o rei Josias, né? O rei Josias já lá é o último rei já
do Reino do Sul, né? Não é no último, não, ele tá bem lá no meio, ele começou a reinar com 8 anos de idade, né? E a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu pai Davi. Só que se nós formos olhar, né, Davi era um antepassado muito distante de Josias, né? Era mais que tataravô de Josias, Davi. E ele tinha tido exemplos maléficos também com seus pais, com seus antecessores próximos. E mesmo assim, ele resolveu não andar no conselho dos seus pais que haviam pecado contra o Senhor. Antes, ele foi procurar influência, procurar referência em Davi, o qual ele chama de seu pai Davi, porque era da linhagem dele, né? Então é uma coisa interessante notar que, mesmo quando nós não temos muitos exemplos, até mesmo em nossas famílias, não significa que somos obrigados a seguir o mesmo mau exemplo dele, mas que possamos sim seguir os caminhos do Senhor, andar no temor do Senhor, e Deus grandemente vai nos abençoar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.